Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje de um assunto aí muito importante, que é permutação simples, tá? O que é permutação? Permutação é um agrupamento de objetos ou de pessoas onde a gente vai mudar de posição e colocar uma ordem, né? Então a gente vai verificar de quantas formas possíveis, de quantas maneiras nós podemos organizar determinado agrupamento, tudo bem? Então bora lá para a sua definição. Chamamos de permutação simples de n elementos, P de n, os agrupamentos formados com os n elementos, apenas trocado de lugar entre si. Então, como nós podemos demonstrar? Nós sabemos que a fórmula de permutação é P de n igual a n fatorial, onde esse n aqui é o total de elementos que nós vamos permutar, tá? Que nós vamos organizar, tá bom? E esse n fatorial aqui, nós vamos fatorar essa quantidade de elementos. Mas como nós chegamos a essa fórmula? Como aqui a permutação simples, ele é um caso particular de arranjo simples, tá? Então, olha lá. Arranjo, nós sabemos que é o arranjo de n elementos de P a P, que é igual ao n fatorial dividido por n menos P fatorial, certo? E se nós colocarmos o n como igual a P, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter que a permutação de n é igual ao arranjo de n elementos de n a n, certo? Então, como nós podemos desenvolver isso aqui, nós vamos ter o quê? Que a permutação de n elementos é igual ao n fatorial, certo? Que é a minha quantidade total, dividido por n menos n fatorial. Desenvolvendo isso aqui, nós vamos ter o seguinte, que n fatorial dividido por n menos n vai dar o que? 0 fatorial. E na definição de fatorial, nós sabemos que 0 fatorial é igual a 1, correto? Então, nesse caso aqui, vai ser n fatorial dividido para 1, que nós sabemos, então, que P de n elementos, a permutação de n elementos, é n fatorial, tá bom? Então, com isso, nós podemos demonstrar como nós podemos chegar a essa fórmula aqui da permutação de n elementos é igual a n fatorial, tá? Então, vamos aplicar aqui um exemplo para a gente entender melhor como nós podemos utilizar determinada permutação em determinados exemplos. Olha lá, esse exemplo aqui, ó, quantos anagramas podemos formar com a palavra porta? Então, temos aqui a palavra porta, onde eu tenho 5 elementos distintos. Se eu tivesse algum elemento aqui igual, então não seria mais permutação simples, e sim permutação com repetição. E o foco aqui na aula é permutação simples, tá? Então, como eu tenho aqui 5 elementos distintos, eu tenho um total de 5 elementos. Então, eu vou ter uma permutação de 5, certo? E esses 5 aqui vai ser o quê? 5 fatorial. De quantas formas eu vou poder organizar essa palavra porta aqui? Quantos anagramas eu vou conseguir formar? Tá? Começando com a letra P, com O, com R, com T ou com o A. Essas letras elas vão se misturar aí, tá? E vão ficar em determinada ordem. Então eu vou ter aqui 5 fatorial, que é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui eu sei que é a permutação de 5 fatorial, é 120 anagramas. Ou seja, eu vou ter 120 formas diferentes de permutar a palavra porta. Ou seja, essas palavras elas vão se misturar aí, vão ficar em determinada ordem. Quantas vezes? 120 vezes, tá? 120 maneiras diferentes. Mas se a pergunta fosse assim, se a palavra porta tivesse que começar obrigatoriamente por uma vogal, então essa restrição aqui nós temos que se atentar. Vou ter quantas vogais? 1, 2, certo? Então eu vou ter o que aqui, ó? 5 elementos, certo? Onde eu vou organizar, sendo que eu tenho uma restrição. Qual é essa restrição? Tem que começar com a vogal, não é isso? Então, começando com a vogal, vou ter aqui nesse primeiro espaço aqui,
eu vou ter de quantas maneiras eu posso colocar aqui no primeiro, já que tem que começar por vogal, né? Então aqui eu posso colocar o O ou o A, não é isso? Então aqui eu vou ter duas possibilidades, né? De completar, de começar com a letra, com a vogal, não é isso? Então aqui eu vou ter duas possibilidades, certo? Só que nos demais sobraram quantos? 4 elementos. Aqui está dizendo que tem que começar com O ou com A. Então vai o quê? Duas possibilidades, não é isso? E quantos elementos sobraram? 4. Se eu utilizar, por exemplo, aqui o A, o O vai entrar aqui nessa permutação. E eu tenho quantos? Quantos espaços ainda? 4. Então aqui eu vou ter uma permutação de 4 elementos, correto? Então como é que nós vamos fazer isso aqui? 2, que é duas possibilidades que eu vou ter aqui, para começar com vogal, utilizando o princípio multiplicativo, né, o princípio fundamental da contagem, eu vou permutar aqui o 4. E permutando o 4 eu sei que é 4 fatorial. E nós já estudamos fatorial, né, em aulas passadas, e eu sei então que 2 vezes 4 fatorial é o quê? 24. E isso dá, pelo princípio multiplicativo, 48 maneiras diferentes, né? 48 maneiras diferentes dessas letras se organizarem de forma que comece com uma vogal, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido. Eu vou passar mais um exemplo aí para a gente dar continuidade de permutação simples. Olha lá essa questão. Uma bibliotecária recebeu uma doação de 3 livros diferentes de matemática. Vou colocar bem aqui, ó. 3 livros diferentes de matemática, 4 livros diferentes de química, certo? E 3 livros diferentes de física. De quantos modos ela pode organizá-los em uma prateleira? Observe o seguinte, eu vou ter aqui, ó, 4 livros, certo, de matemática. Eu vou ter 3 livros de química e eu vou ter 3 livros de física. Observe o seguinte, ela não colocou nenhuma restrição, se tem que começar com matemática, física ou química. Ela só disse que era para organizar essa quantidade de livros que chegou na escola. Então é o seguinte, na biblioteca, né? Então é o seguinte, se ela não colocou nenhuma ordem, nenhuma restrição, eu vou ter um total de quantos elementos aqui? 4, 3, 10, não é isso? 4, 7, 10. Então aqui eu vou ter uma permutação de 10 elementos, ou seja, 10 fatorial. Porque ela não disse que tem que começar com alguma ordem, ela só disse que era para organizar matemática, física e química, esses livros. A quantidade deles aqui é um total de 10, certo? 10 livros. Com isso, nós utilizamos aqui a fórmula de permutação simples, permutação de 10, que é 10 fatorial. E isso aqui, se nós formos calcular, vai dar o quê? 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 e vezes 1. Fazendo esse cálculo aqui, eu vou ter um resultado de 3.628.800 maneiras diferentes que eu posso organizar esses 10 livros de matemática, física e química, tá bom? Então essa aqui é a minha alternativa correta desse exemplo aí, tá? Agora veja bem, olha lá, olha esse outro exemplo, é um complemento deste primeiro aqui, ó. No exemplo anterior, a bibliotecária levou a maior bronca, pois deveria ter deixado junto os livros de mesma matéria. E agora, de quantas formas poderá arrumá-los? Ou seja, agora tem uma restrição. Ele quer que organize nas prateleiras, mas que os livros de mesma matéria fiquem juntos. Então, voltando ao raciocínio, nós vamos ter o que aqui, ó? 4 livros de matemática. Nós vamos ter 3 livros de química e nós vamos ter 3 livros de física, certo? De quantas maneiras nós podemos organizá-lo de modo que esses livros de mesma matéria têm que ficar juntos?
Então, olha lá, eu vou ter o seguinte aqui, ó. Eu vou ter o seguinte, de quantas maneiras eu posso colocar aqui matemática, física e química? Vamos supor que seja essa ordem aqui, tá? Por enquanto. Então, quantas possibilidades eu tenho de organizar aqui matemática? Lembra o seguinte, que esses livros, eles são distintos. Então, pode ser matemática volume 1, volume 2, volume 3. Se eles são distintos, então eu vou ter aqui uma organização. Vou ter aqui, por exemplo, matemática 1, matemática 2 e matemática 3, certo? Se esses livros são distintos e eu tenho que seguir essa ordem aqui, eu vou ter uma permutação, certo? De quanto? De 3 livros. Então, nessa questão aqui, ó, eu vou ter o quê? Uma permutação. No caso é matemática, né? São 4, perdão. M4. Então, nesse caso aqui, eu vou ter uma permutação de 4 elementos. Por quê? Esses 4 livros que vão começar aqui nessa prateleira, eles podem ficar em ordem diferente, tá bom? Então eu vou ter uma permutação de 4. Da mesma forma, eu vou utilizar aqui para o livro de física. Eu tenho quantos livros de física? 3. Então eu vou ter aqui, ó, por exemplo, física 1, física 2 e física 3. Então eu vou ter uma permutação entre eles aqui, tá bom? Porque ele não está dizendo que tem que seguir uma ordem. Então, se eles são elementos, são livros distintos, eu vou fazer uma permutação desses 3 livros de química aqui. E a permutação desses 3 livros de química é a permutação de 3 elementos, tá bom? Onde eles vão se alternar aqui nas posições. E com isso nós finalizamos com os livros de química. Química pode ser o Química 1, Química 2 ou Química 3, certo? Então vou ter uma permutação aqui de lugares desses livros e eu vou ter o quê? Permutação de 3. Já acabou a questão, gente? Não. Por quê? Porque se ele está dizendo que não tem uma ordem, então esse livro de matemática aqui, essa sequência aqui, esse agrupamento de matemática não pode vir para cá para o final e o de química para cá, para o início, ou ficar no meio. Então está faltando o quê? A quantidade. Está faltando aqui a organização desses livros. Ou seja, a matemática pode ficar aqui ou pode ficar no final. Então, eu vou ter uma permutação desses 3 livros aqui, ó. Física, matemática e química. Porque ele não está dizendo que tem que necessariamente começar nessa ordem. Então, eles podem se alternar aqui. Química pode iniciar aqui, matemática para o final. Então, dessa forma, eu fazendo essa permutação desses 3 livros aqui, eu vou ter o quê? Uma permutação de 3 elementos novamente. E pelo princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo, eu vou finalizar aqui a minha questão. Permutação de 4 vezes permutação de 3 vezes permutação de 3 vezes permutação de 3. Isso aqui é igual a 4 fatorial vezes 3 fatorial vezes 3 fatorial vezes 3 fatorial. Como é que eu calculo isso aqui? Quanto é 4 fatorial? É 24. 3 fatorial é 6. E aqui 6, e aqui consequentemente vai ser 6, não é isso? Quanto é que dá isso aqui, gente? São 24 vezes 6 vezes 6 vezes 6, vai dar um total de 5.000. Vai dar um total de 5.184 maneiras distintas que nós vamos poder organizar esses livros nessa determinada prateleira. Então é isso, gente. Esses foram exemplos dessa primeira aula aí de permutação. Vai ter uma segunda parte para o vídeo não ficar muito prolongado, muito exaustivo aí, tá bom? Na segunda parte do vídeo, na parte 2, nós vamos falar e exercitar bastante aí permutação simples, uns exemplos e exercícios bem interessantes aí pra gente, tá bom? Até mais!